Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus neste momento. Estamos aqui a louvar-nos e a agradecer o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É sempre um motivo de grande alegria trazer a palavra de Deus. E também de grande responsabilidade. A palavra de Deus, ela nos fala de amor, nos fala de compaixão. A palavra de Deus nos alegra. A palavra de Deus nos fortalece. A palavra de Deus nos encoraja a seguir nesta caminhada. Amém? Você crê nisso? Amém. Mas a palavra de Deus fala de bênçãos e também fala de alguns perigos. Desde o início do culto, falamos do amor do Pai, falamos da misericórdia desse Deus maravilhoso, cujo nós chamamos de Pai. Antes de trazer essa mensagem, eu fiquei perguntando se era adequada para este dia. Porque bênçãos Deus nos traz, também nos avisando do perigo. Você que é pai, você avisa seu filho do perigo. Se ele estiver no abismo, você vai falar: meu filho, sai do abismo, senão você pode cair e se machucar. Esse é o dever dos pais. E assim Deus age conosco. Acreditamos que Ele é o nosso, nos trata como filhos, e nós queremos tratar Ele como Pai. E Ele não nos desampara. Ele sempre está nos avisando. É um Pai que não é irresponsável. É um Pai que está atento. Eu quero dar um exemplo. Esse dia passou na televisão uma criança que perdeu o braço com a mordida de um tigre. Vocês viram isso na televisão? E alguns depoimentos dos guardas, das pessoas que estavam tirando foto, perceberam que o pai estava lá, mas infelizmente o pai achou aquilo normal, não se deu conta do perigo. O filho correndo, e o animal correndo atrás, e ele colocando a mão na grade. Tudo isso vocês acompanharam pela TV. E as pessoas, ele está sendo, acredito que abriram um inquérito para ver de quem é a responsabilidade, devido aos depoimentos das pessoas falando que o pai foi negligente. Mas o nosso Deus não é negligente. O nosso Deus está atento e Ele avisa. Isso é errado. Isso não pode. Porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos orientar. Ele quer nos salvar. Amém? Amém. A mensagem que eu trago hoje, nós falamos em oração. Desde o início, desde a oração que o irmão Cícero falou, pedindo para que aqueles que não aceitaram Jesus e que os nossos pais, antes que chegasse o dia, pudessem reconhecer a Jesus como seu Salvador. Desde a oração que o irmão Baia fez no ofertório e falou que Deus quer o seu ser, quer você por completo. Não está interessado na sua condição financeira, na sua situação, mas Ele quer você porque Ele o ama e quer salvar a sua vida. E nós oramos a Deus para isso. Nós clamamos a Deus para isso. Nós acreditamos nisso. A mensagem que eu trago hoje, eu coloquei o tema: quando a oração não promove mais a oração de Deus. A mensagem pode ser, acredito, pesada para alguns. Pode ser que alguns fiquem preocupados
Pode ser que alguns fiquem achando que talvez não seja um momento, mas a bênção do Senhor às vezes pode estar em nossa frente, nos avisando e nos alertando. Quando a oração não comove mais o coração de Deus, talvez você pense, mas como assim? A misericórdia de Deus é infinita, a misericórdia de Deus é incomparável. Deus está sempre disposto a nos perdoar, Deus está sempre disposto a nos escutar. É verdade. Mas eu quero falar para os irmãos essa noite que o tempo de buscar a Deus, que o tempo que Deus se comove ainda com a nossa oração, é o tempo de hoje. Amém. É o tempo que nós estivermos vivos. Talvez você pergunte, mas por que isso agora? Estamos bem? Sim, estamos bem. Eu não vou pregar aqui um discurso apocalíptico, falar de final dos tempos, mas é necessário, é importante falar. A Bíblia fala rumores de guerra, fome, peste. Nós sabemos que há uma guerra de Israel com os palestinos. Nós sabemos que agora recentemente o vírus Ebola na África já matou mais de 900 pessoas. Você pode dizer sim, mas isso desde o começo dos tempos existe sim. Deus pode vir amanhã, Deus pode vir daqui a 10 anos, Deus pode vir daqui a 1000 anos, Deus pode vir na próxima geração. Mas o final dos tempos para nós pode ser quando Ele quiser nos chamar. Talvez aqui ninguém passe na hora que Jesus vier buscar a sua igreja. Mas talvez Deus nos chame antes. Eu quero que vocês pensem e analisem. O final dos tempos para nós é o dia em que Jesus nos chamar. Tanto na sua vinda, ou quanto na hora que Ele quiser que a gente vá para o seu lado. Por favor, não fique pensando, mas um culto tão festivo, você vem falar de morte. Não, pelo contrário, eu vim falar de vida em Jesus. Amém. Eu vim falar de vida, de alegria, de confiança. Mas as bênçãos do Senhor vêm junto com os avisos, porque Ele nos ama. E eu vou falar de uma oração onde não comoveu mais o coração de Deus. E em nome de Jesus, eu acredito que nenhum aqui faça essa oração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Lucas, capítulo 16, capítulo 19 ao versículo 31. Glória a Deus. É o terceiro livro do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas. Todos acharam? Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estão em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de
de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, ainda em sua presença, vem sobre nós com o seu Santo Espírito, Senhor Deus. Fala aos nossos corações. Que a sua palavra seja viva e eficaz em nosso meio. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu enfatizei desde o início que o tempo de buscar a Deus é hoje. Desde aquela peça do filho pródigo, Jesus nos ensinando. O homem se afastou de Deus. O homem não quis saber de Deus. Quis agir de uma forma que a sua vida não se preocupava mais com ninguém, assim com o seu desejo próprio. Mas ele se arrependeu, caiu em si e buscou a Deus, voltou para o seu pai. Ali representava, aquele pai representava o próprio Deus, que estava falando para o homem, que estava falando para a humanidade: vocês estão perdidos, mas eu estou aqui. Se vocês se arrependerem, se vocês me buscarem, eu estarei de braços abertos e vestirei de vestes novas, colocarei um anel nos seus dedos, farei uma grande festa para vocês. É por isso que a Bíblia diz que a alegria no céu quando o pecador se arrepende. Esta é uma verdade. Você crê nisso também? Amém. Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Não deixe para orar a Deus, não deixe para buscar a Deus por muito tempo. As pessoas comentam: eu vou buscar a Deus, eu vou à igreja, eu vou servir a Deus, eu vou aceitar a Jesus quando eu ficar bem velhinho, porque eu não vou ter mais conta, não vou dar conta de fazer mais nada. O tempo de buscar a Jesus é hoje. Vejam bem, eu estou repetindo, porque eu quero que vocês coloquem isso em seu coração. Eu quero que vocês coloquem isso em sua mente. E não fazer uma oração igual este homem fez, quando não adiantava mais. A oração que não comove mais o coração de Deus é aquela oração que quando o homem morre sem Cristo. É quando o homem morre e não buscou a Deus antes do seu dia, pois ele não sabia. Quem é que vai saber o dia da nossa morte? A não ser o próprio Deus. E muitas pessoas brincam, muitas pessoas blasfemam, muitas pessoas criticam o Evangelho, essa história que a Bíblia fala. Será que eu tenho que acreditar nisso? Eu não vou me ater ao texto do homem rico porque ele era rico e do homem pobre porque ele era pobre. Houve diversas pregações sobre isso, porque o rico foi para o inferno não porque ele era rico, mas porque ele não temia Deus, não queria obedecer, não queria nenhum compromisso com Deus. O homem pobre foi para o céu não porque ele era pobre e Deus teve pena dele, mas ele foi para o céu porque em meio à circunstância ele acreditou e adorou a esse Deus Todo-Poderoso. Amém. Deus independe da sua situação. Deus quer chegar no homem, Deus quer salvar o homem. Tanto a pessoa muito rica, o Espírito Santo toca e ela entrega a sua vida a Cristo, que ela fala assim: tudo que eu tenho não vale nada, tudo que eu tenho foi Deus que me deu, tudo que eu tenho é teu, Pai, e ela entrega a sua vida a Cristo. Ao mesmo modo que pessoas muito ricas que não querem saber de nada. Eu tenho, eu posso, eu não preciso de ninguém, eu não preciso falar de Deus, eu não preciso escutar o irmão que vem falar de Jesus para mim, eu não preciso disso. Tem pessoas que são assim, do mesmo jeito são os pobres. Há pobres que estão naquela total miséria, mas você fala de Jesus para ele e ele não quer saber.
Ele quer continuar nessa vida de miséria, porque ele não acredita, porque ele não quer saber. Então, independente da situação, ou rico ou pobre, Deus quer salvar o homem. Deus quer salvar o homem. Deus está interessado em você. E as bênçãos vêm de acordo com o que você busca Deus. Deus pode tirar do meio da lama e colocar no meio dos príncipes. Deus pode continuar te abençoando. Amém? Amém. Agora vamos a atenção para a oração deste homem. Este homem que está no inferno. Versículo 23 diz assim: no inferno, estou em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então chamando disse: Pai Abraão. A primeira coisa que me chamou a atenção foi ele chamado de pai. Nós vemos aqui pai. Falamos do pai, o pai representa Deus. As pessoas às vezes falam do amor de Deus para elas e elas não estão nem aí, não querem considerar Deus como pai. Depois diz assim: manda que Lázaro venha até mim e toque na minha língua com a ponta dos dedos molhada, porque eu estou em tormento. Ah, meu irmão, ele teve a vida toda para reconhecer que existia um Deus na sua vida. Ele teve a vida toda para reconhecer que ele precisa de Deus, que o mundo precisa de Deus. E não prestou atenção na mensagem. E agora, quando não adianta mais, ele vai chamar ele de pai. Interessante. E quando Abraão responde, ele faz: filho. Imagine o sofrimento. Uma vez eu estava conversando com um homem e ele estava nessa vida totalmente errada, que não, nada para ele interessava, não tinha temor de Deus, vivia daquele jeito que vocês sabem. As festas, não porque era festa, porque a festa é o seguinte: a festa sem Deus, vocês sabem como é. A festa sem Deus, você não tem o temor de Deus, não ama o seu próximo, não tem compromisso com nada, é regada a orgias, a bebedice, a prostituição, onde o homem não está preocupado com a sua vida, onde o homem não está preocupado com Deus. Mas a festa com Deus é diferente. É isso que vocês têm que entender. E naquele tempo, pai Abraão começou a pensar no pai. E Abraão chega: filho. Assim, aí ele falou: olha, e eu falando do amor de Jesus para ele. E ele falou: Berg, você sabe que no último momento Deus nos perdoa. Eu falei: meu irmão, não é bem assim. O tempo de buscar a Deus é hoje. O tempo de se arrepender é hoje. Porque hoje ele está de braços abertos. Há uma religião que prega que não há inferno, que quando você morre, você vai passar 7 dias no purgatório, e aqueles que vão ficar aqui vão orar por ele, para ele ser santificado. Isso não existe na Bíblia. Eu estou falando para você, não é palavra minha, mas é o que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que quando morre uma vez, segue seu juízo. Entendam, a palavra aqui não é para amedrontar, não é para chocar, mas se é que você sair com medo daqui e ganhar a sua salvação. É bem melhor do que eu falar palavras que alimentem seu ego, você perca a sua salvação. E ele começa: pai Abraão. E quando ele chama de filho, aquele que ele pensa: ele me chamou de filho, ele me trata como filho, ele vai me tirar desse tormento. E ele fala: lembra do que fizeste, não há mais tempo. E ele continua: então replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque temos 5 irmãos para lhe dar testemunho, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Preste atenção, nós oramos a Deus, acreditando que Ele é Pai, esperando que Ele nos trate como filho. Depois da nossa oração, nós oramos por quem? Por nossa família, não é? Por quem nós queremos, por quem nós tratamos bem. Pai, tem misericórdia de nós, o Senhor é tudo para mim, o Senhor pode resolver o meu problema. Depois que nós oramos, aí nós vamos pedir pelos entes queridos.
nós vamos pedir pelos irmãos, para aqueles que nós gostamos, pela família. Ele orou aqui, mas infelizmente foi um momento errado. É por isso que mais uma vez eu quero falar. Hoje é o tempo da humanidade buscar a Deus. Porque Deus ainda se comove com o homem. Deus ainda está de braços abertos. Continuando, no versículo 30 ele diz assim, mas ele insistiu, não para Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Interessante que passou a vida toda naquela vez em buscar a Deus. Quando estava lá no tormento, aí vem reconhecer que Deus é Pai, vem orar pela família e vem falar e pregar o arrependimento para os outros. Não adiantava mais. Perceberam? Pai, tem misericórdia de mim. Pai, tem misericórdia dos meus irmãos. Pai, vai lá para ele se arrepender. O momento de pregar o Evangelho é agora. O momento de falar do amor de Cristo é agora. Me desculpa a expressão. Me desculpa a expressão mais uma vez. Mas vocês já escutaram aquele ditado que diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. Deus sempre teve misericórdia do homem. E quando ele veio, a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um sermão que Jesus fez, que coisa tão linda, o povo em perseguição, o povo sendo perseguido, o povo sofrendo, o povo pobre, o povo sendo humilhado. Obrigado. O povo sendo humilhado, pedindo um Salvador, clamando a Deus. Até quando, Senhor Deus, nós vamos viver sendo oprimidos pelo reino de Roma naquele tempo? Jesus chega e faz aquele sermão e diz: então olhando ele para os seus discípulos, disse: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque é a vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém. Se você é um crente em Cristo Jesus, se alegre, acredite. Se você é um adorador, adore mais. Se você gosta de falar do amor de Cristo, fale mais. O Senhor é contigo. Grande é o seu galardão no céu. A dificuldade nada o afastará do amor de Deus. Grande é o seu galardão nos céus. Se você nos visita, reflita. Hoje é o tempo de buscar. Se você está afastado do Evangelho, hoje é o tempo de buscar. Hoje é o tempo de retornar. Veja esse homem. Depois do dia que estava em tormento, ele começou a acreditar em Deus, começou a pensar na família, começou a ser bondoso. Quando estava lá, vendo Lázaro sonhava em comer os restos das suas comidas. Ele não pensou em ser bom. Depois que estava lá no tormento, aí pensou em ser bom. Mais uma vez, eu não quero deixar você atemorizado, eu não quero deixar você preocupado, a não ser que você não queira saber de Deus. Não pense que isso é uma bronca, pense que isso é uma bênção de Deus para você. Pense que é uma bênção de Deus para nós avisarmos do perigo. Grande é o vosso galardão dos céus. Você pode perguntar: o que Deus pode fazer por nós? Ele escuta realmente nossas orações. Lá em João capítulo 5, Jesus se comove com um paralítico num tanque de Betesda e pergunta:
querem ser curados, Deus ainda se comove com a nossa oração. A persistência desse homem há 38 anos, mas confiando, um dia hei de ser curado. E Jesus falou: olha, está vendo aquele anjo que você esperava ali no canto? O anjo sou eu. O anjo sou eu, amém? O anjo sou eu. Eu é que resolvo o seu problema. Eu é que estou aqui para te salvar. Eu que estou aqui para te proteger. Lá em Marcos 10, o cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chegou para ele: o que queres que eu te faça? Porque Deus ainda se comove com a oração do homem. Deus se comove com a nossa oração, com a minha oração, com a sua oração. Mas hoje é o tempo de buscar a Cristo. Hoje é o tempo de servir ao Senhor. A história dos dois ladrões na cruz que foram crucificados por Jesus, um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Um blasfemava: tu não é filho de Deus? Salva de ti mesmo. Brincando, as pessoas às vezes brincam com o Evangelho. As pessoas querem falar coisas totalmente absurdas. Nesse tempo aqui, o rico pediu: manda que Lázaro venha aqui. Não haverá tempo que, quando estiver perdido, falasse: manda aquele irmão que falava tanto de Jesus para mim vir aqui. Eu queria encontrar com aquele pastor que falou tanto para mim. Eu queria que alguém daquela igreja que passava na minha casa evangelizando viesse. Mas não adianta mais. O outro começou a orar. A primeira coisa, ele reconheceu que ele era pecador. Tu não temes a Deus nem na hora da tua morte. Nós merecemos, pois estamos aqui sofrendo, pagando pelos nossos pecados. E reconhece a soberania de Jesus, mas este homem não fez nada. Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Glória a Deus. Imagina aqueles dois homens que morreram. Acredito que talvez eles tenham passado por essa mesma situação. Aquele ladrão que blasfemou, aquele ladrão que criticou a palavra, estava lá no tormento e viu lá no alto, como o texto diz, ele olhou para o alto e viu Lázaro e Abraão. E ele pergunta: mas fulano, ele roubou comigo. Fulano, ele cometeu os mesmos crimes que eu. Como ele está lá, alegre na presença do Senhor, e eu estou aqui em tormento. Porque hoje é o tempo de buscar a Deus. Amém. Nós não sabemos a nossa hora. Eu estou falando aqui para que você fique com medo de achar que a qualquer momento viva com alegria, pregue a palavra, festeje com a sua família, glorifique a Deus, mas continue temendo a Deus. Imagina a situação daqueles homens. Eu podia vir aqui pregar, era mais fácil, sim. Olha, busque a Deus que você vai ganhar um carro novo, busque a Deus que você vai ganhar uma casa nova, busque a Deus que você vai ficar milionário. Não, mas eu tenho que falar: buscai primeiro o reino do céu, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Buscai primeiro o reino dos céus. Ele pode te dar milhões, ele pode não dar, mas se você continuar com ele, grande é o seu galardão dos céus. Amém? Vamos escutar um louvor. Glória a Jesus.
não é palavra para deixar você com medo, mas é palavra de bênção no seu vida. Hoje é o tempo de buscar Jesus. Se tem alguém aqui que quer reconhecer Jesus como seu Salvador, dê o sinal. Se você às vezes congrega, fala do amor de Cristo, vem aqui, mas ainda não decidiu. Eu quero esse Jesus. Se você estiver afastado, hoje é o tempo de buscar. Deus está de braços abertos para te receber. Tem alguém que quer fazer isso esta noite? Entregar a sua vida a Cristo? Hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Sensíveis à tua voz.